Vamos retomar a nossa rúbrica quinzenal das segundas-feiras dedicada à matemática. A matemática ao seu encontro com o professor Ricardo Teixeira. Professor Ricardo Teixeira, bom ano, é a primeira vez que nos encontramos aqui no Açores hoje e mesmo durante a sua interrupção letiva o professor não deixou de pensar neste seu espaço quinzenal aqui no nosso programa e foi visitar uma exposição e hoje traz-nos o trabalho dessa mostra. É verdade. Antes de mais, quero desejar um bom ano à Vera e a toda a equipa do Açores hoje, aos nossos telespectadores, e já tinha saudades de estar aqui no programa. Nas férias do Natal estive no Faial e aproveitei para, poder apreciar esta exposição que vamos falar hoje. A exposição intitula-se Ladrilhos de Areia e Vento e é da autoria de Hélio Jorta. Foi inaugurada em dezembro do ano passado e vai estar ainda disponível ao público até fevereiro, até o final de fevereiro deste ano. Quem quiser... Este tema da calçada tem suscitado um carinho no público. Sem dúvida, sem dúvida. E foi também por esse motivo que fiquei entusiasmado por poder, visitar a exposição e falar com o seu autor. A exposição está aberta de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 e aos sábados, das 9h30 ao meio-dia, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional da Horta, portanto, a Biblioteca João José da Graça. Estive à conversa com o Hélio. O Hélio Silveira é um nome por trás do nome artístico, Hélio Jorta. A sua aptidão para o desenho e a pintura revelou-se desde cedo. O Hélio optou pelo agrupamento de artes, quando foi para o secundário. Depois tirou o seu curso no ISLA, agora é a atual Universidade Europeia. E recentemente, agora, nos tempos atuais, desenvolve trabalho a nível de designer gráfico e gestor de redes sociais. Ora, em 2003 o Hélio começou a pintar em tela, também desde cedo se entusiasmou pela fotografia, para retratar os momentos de uma maneira diferente, e utiliza a fotografia como suporte à pintura. Pintar calçada. Essa ideia surgiu ainda quando estava a tirar o seu curso em Lisboa. Já elaborou algumas exposições em Lisboa, em 2006, e na Horta, no Hotel do Canal, em 2007 e 2008. Agora, este ano, por convite do Dr. Luís São Bento, que é o diretor da Biblioteca Pública da Horta, fez-se essa exposição que tem um toque especial e que aborda de uma maneira interessante vários motivos em calçada das ruas da cidade da Horta. E que por si só tem um nome muito bonito, Ladrilhos de Areia e Vento. Exatamente. Vamos explicar um pouco o porquê deste título ao longo agora da nossa rúbrica. Para já, eu sugeria que víssemos uma reportagem onde o Hélio introduz a exposição aos nossos telespectadores. Vamos ouvir então o depoimento do autor desta exposição. Com a azáfama do dia-a-dia, muitas das vezes não nos apercebemos dos pormenores que pisamos. E é neste caso, precisamente, a calçada portuguesa um deles. Neste caso, é os ladrilhos da cidade da Horta que foram a fonte de inspiração para esta minha exposição de pintura, que é o resultado de um árduo trabalho de artesãos, neste caso calceteiros, que são verdadeiros ourives do chão. Convido-vos a olharem com mais pormenor comigo esta verdadeira arte pisada. À semelhança de outras telas que eu fiz, esta tem uma base mais realista. Neste caso é um desenho que é uma composição com moinho, portanto é um moinho de 8 paletas, que é um desenho de inspiração regional, neste caso da cidade da Horta,
A base, portanto, é o preto, que é o equivalente ao basalto, e o calcário, que é o branco. E quis apenas dar aqui mais relevo e mais importância ao calcário, ao desenho em si, por isso a base é a base negra e, portanto, eu fui buscar o vermelho próprio dos moinhos cá da cidade da Horta. Esta também é uma das telas de caráter mais realista, em que fiz a reprodução do desenho em si, neste caso é de uma caravela, e que se trata de um dos frisos que existe aqui na cidade da Horta. Portanto, é um friso com um friso de repetição em translação, ou seja, é a repetição, neste caso, da caravela com uma distância igual entre cada desenho. Portanto, esta já é uma das últimas telas que eu pintei, já tem uma componente mais abstrata. O desenho base, neste caso o friso, são 3 frisos, que é uma trilogia de hexágonos alongados e vazados, em que eu aproveitei as diferentes dimensões deste desenho para aproveitando as cores e conjugando, neste caso, o amarelo, o preto e o azul, e aproveitando as diferentes dimensões para conjugar e dando cor numa perspectiva mais cromática, tendo por base o desenho branco e aproveitando o preto também que refere-se ao basalto, conjugando, como já referi, em termos com outras cores. E depois da explicação desta exposição de pintura e fotografia pelo próprio Hélio Horta, agora vai falar-nos das simetrias. Exatamente. Eu convido todos os nossos telespectadores a olharmos com alguma atenção para alguns pormenores interessantes de peças que estão disponíveis na exposição e falarmos um bocadinho das simetrias e de algumas curiosidades do ponto de vista matemático. Começamos então agora por apresentar esse bloco de imagens. Aqui vemos uma perspectiva global da exposição. A exposição engloba peças, portanto, motivos de muitas ruas, em calçada de muitas ruas da cidade da Horta. Começamos por ver uma caravela da rua Walter Bem Saúde. A caravela em si é uma rosácea que não tem simetrias não triviais, mas o motivo é repetido ao longo de uma faixa do passeio, sempre com o mesmo espaçamento entre cópias consecutivas, o que confere, portanto, a característica de ter simetrias de translação numa direção e é o que caracteriza os frisos que vemos nos passeios e nas nossas varandas. Ao lado temos uma caravela da rua Vasco da Gama, temas ligados ao mar, ligados à atividade agrícola, ligadas também ao culto do Divino Espírito Santo, são muito comuns nas nossas calçadas das novilhas e aqui não fugimos à regra. Vemos aqui agora alguns pormenores da pedra, o contraste entre o branco do calcário e o preto do basalto. É muito comum nos passeios dos Açores encontrar o motivo a branco e o fundo a preto, porque o basalto é mais comum nas nossas ilhas. Em Lisboa é precisamente o contrário. Aqui vemos um moinho da rua Serpa Pinto. As suas pás repetem-se 8 vezes em torno do centro, o que confere, portanto, simetrias de rotação de 360 dividido por 8, ou seja, de 45 graus e dos seus múltiplos. Temos aqui este exemplo interessante em que o Hélio usou o vermelho, característico dos moinhos da Ilha do Faial. E novamente, portanto, podemos apreciar este quadro, que a meu ver é muito bonito, e que retrata este moinho que tem simetrias de rotação. Esse efeito cata-vento é comum sempre que encontramos as simetrias de rotação. Agora vemos um coração de areia do Largo Duque d'Ávila e Bolama. Se colocarmos um espelho na vertical, vemos que de facto cada lado da imagem é um reflexo do outro, o que caracteriza a existência de simetria de reflexão ou simetria de espelho. Este motivo está, portanto, numa zona central da cidade e é muito bonito, é um dos motivos mais antigos da cidade da Horta e tem uma configuração muito interessante. Agora estamos a ver aqui umas flores
que estão presentes em frente ao Café Peter, o famoso Café Peter, na rua José Azevedo. Os nossos dietistas, quando passam pelo Faial e vão visitar o Café Peter, encontram-se por este passeio. Estas flores têm 2 tipos de pétalas que se repetem em torno do centro da flor 4 vezes. Portanto, temos simetrias de rotação de 360 por 4, ou seja, de 90 graus. Agora vemos uma rosácea da Rua Médica Velar. Está construída em diferentes materiais. É interessante que apela às ondas do mar. E aqui embaixo vemos portanto, a peça feita por uma artesã, a Dona Maria Andrade, artesã de Pedro Miguel, e está feita em crochê, ou seja, nas rendas tradicionais do Faial e Pico, e está reproduzida à perfeição. Portanto, esta nossa artesã está de parabéns. E é uma maneira interessante de cruzar a nossa calçada com o artesanato. Algo que eu já tenho vindo a sugerir aqui no programa, em anteriores rúbricas, porque é perfeitamente possível conjugar várias formas de arte, desde a própria calçada, que é uma arte, sem dúvida, e também muitas formas do artesanato tradicional das nossas ilhas. Agora vemos aqui alguns moldes que são usados pelos calceteiros. Vemos a flor, vemos o moinho, vemos a caravela, que vai aparecer agora em pormenor. E é interessante que estes moldes em madeira são bem antigos e são usados quando há algum recalçamento e é necessário voltar a calçar um determinado passeio. Aqui vemos um apelo ao mar alto, que está localizado na Rua Walter Ben Saúde. Este motivo foi feito de propósito aqui por calceteiros da Câmara Municipal da Horta. Fizeram esta peça. Como disse, apela às ondas do mar. E de facto é interessante como muitas vezes os nossos artesãos, mesmo os calceteiros, quando usam estes moldes, estão a usar intuitivamente a matemática. Mesmo que não se apercebam, a forma como colocam o molde ao longo do passeio, se invertem ou não invertem o molde, faz logo a alteração nas simetrias que aparecem no passeio. Portanto, é interessante falar com calceteiros, já falei com vários, falar também com as nossas artesãs que fazem os bordados, que fazem as rendas, e intuitivamente a matemática é usada, mesmo de uma forma explícita. Mas não têm essa noção? Não têm diretamente essa noção, mas percebem que para obter um determinado produto precisam de executar a peça de uma determinada maneira e, no fundo, é usar... Isso é muito visível no patchwork, o professor também já trouxe aqui, porque implica constantemente contas para se conseguir ângulos perfeitos. Exatamente, e a repetição do motivo de uma determinada maneira, ou em torno de um ponto, ou ao longo de uma faixa, o que produz o efeito apelativo aos nossos olhos e que por trás está o conceito de simetria. Há exemplos interessantes de passeios muito bem conseguidos nas nossas novilhas. Há um ou outro em que não se respeitou o espaçamento entre as cópias, portanto há cópias que estão mais espaçadas que outras e qualquer pessoa que olhe para essa rua apercebe-se que alguma coisa não está bem. Portanto que há ali uma quebra de simetria e sem dúvida pode ser explicado também do ponto de vista matemático. O professor tem algumas notas para algumas curiosidades para nos trazer ao nosso programa, ainda antes da reta final desta rúbrica. Quer falar-nos um pouco dessas curiosidades? Sim. Nós aqui já falamos, e foi feito em primeira mão no programa, no facto da cidade de Angra do Heroísmo ter alcançado o estatuto de cidade dos 7 frisos em calçada. Isso foi em julho de 2014, porque apresentou nas suas calçadas, o Sr. Presidente, o professor Alan Menezes, aproveitou umas obras de requalificação e conseguiu produzir os 7 tipos de frisos em calçada. Ora, Angra do Heroísmo já tem esse estatuto, em breve pensa-se que Horta e Ponta Delgada também vão alcançar esse estatuto de cidade dos 7 frisos, e o desafio que eu lancei ao Hélio foi fazer exposições temáticas específicas que retratassem esses 7 tipos de frisos, porque também tem um potencial em termos turísticos, que é bastante relevante. E em relação aos resultados, e agora aqui pegando um pouco no projeto que o professor tem vindo à nossa rúbrica a apresentar, da matemática passo a passo, o professor já começa a ter noção dos resultados que este projeto pioneiro está a ter na região? De facto, já conseguimos ter alguma noção.
Agora, em jeito de notas finais, devo dizer que a oficina Matemática Passo a Passo, que congrega 50 Prof. DA, são os professores do primeiro ciclo que estão vocacionados para a superação de dificuldades em matemática, insere-se no processo do Governo Regional, e a oficina é feita em parceria com a Universidade dos Açores. A verdade é que os resultados das avaliações do primeiro período foram muito promissores. Temos de ter sempre cautelas, porque no ensino os resultados levam tempo, mas a verdade é que na esmagadora maioria das 30 unidades orgânicas da região houve uma diminuição de insuficientes, das chamadas negativas. Houve uma diminuição significativa em relação ao ano passado, o que nos leva a crer que já estamos num bom caminho. Isso é um ótimo indicador. Sem dúvida. Uma outra curiosidade que eu gostava de apontar, que também já trouxemos aqui ao programa várias vezes, tem a ver com o Campeonato Regional de Jogos Matemáticos. A sua 6ª edição vai decorrer esta quarta-feira, dia 27 de janeiro, no Coliseu Miquelense, pelas 10h30. E temos este ano uma boa participação de escolas. Temos até agora garantidas 15 escolas, 175 participantes e 3 ilhas, São Miguel, Terceira e São Jorge. Este é um campeonato organizado pela AMIL, Associação de Matemática Interativa e Lúdica, que reúne professores dos ensinos básico, secundário e universitário. E como é que decorre este campeonato regional? O que é que estes jovens fazem em prova? Estes jovens são selecionados nas suas escolas, fazem um campeonato de escola, normalmente na última semana antes das férias do Natal, e depois os vencedores do campeonato das suas escolas vêm à final regional, que engloba todas as escolas da região. Já tivemos participação de várias ilhas, da Ilha do Faial, já tivemos também da Ilha do Corvo, mas este ano temos da Ilha de São Jorge. A Ilha de São Jorge, a EBS das Velas, já participa há muitos anos nesta iniciativa, e temos também da EBI dos Biscoitos, da Ilha Terceira, para além de várias escolas aqui de São Miguel. É um dia inteiro com desafios matemáticos. Sem dúvida. Não é o dia inteiro, é só a parte da manhã, mas a parte da manhã termina em beleza com a entrega dos prémios à 13h da tarde. E durante a manhã os alunos são desafiados para vários jogos, já sabem quais são os que vêm competir. São jogos vocacionados para desenvolver certas destrezas que são importantes e têm um certo paralelismo na resolução de problemas, depois na sala de aula, ajuda também a estruturar o pensamento das crianças. E os jogos estão divididos em categorias para o primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário. E depois o campeonato regional, neste caso os vencedores deste campeonato regional, irão participar em algum encontro nacional? Sim, todos os anos realiza-se a final nacional, costuma ser no mês de março, e os vencedores, porque isso são 3 jogos por nível de ensino, ao todo 12 vencedores saem do nosso campeonato regional, e esses 12 vencedores têm acesso direto à final da parte da tarde, que se realiza, como disse, todos os anos por volta do mês de março no continente português. O professor Ricardo Teixeira está também aberto a sugestões para quem quiser sugerir temas, porque não, para abordar esta rubrica. Quer deixar-nos o seu contacto? Nós estamos a mostrar a página no Facebook. Sim, sem dúvida. Portanto, hoje abordamos um tema da cidade da Horta e era interessante termos aqui no programa temas das diferentes ilhas, e para isso é importante também o feedback dos telespectadores. Enviem sugestões, que estamos abertos, sem dúvida, a levar a matemática ao encontro de cada um dos nossos telespectadores espalhados pelas 9 ilhas e além fronteiras, na diáspora. E assim fica essa aproximação a todos os que nos seguem. Muito obrigada. Eu Marcamos o encontro então para daqui a 15 dias. Fica combinado. Boa semana. Obrigada. Boa tarde. E com esta sugestão do professor do Espaço da Matemática ao seu encontro, terminamos o Açores Hoje desta segunda-feira. Contamos consigo amanhã às 5h30, o novo horário do Açores Hoje. Votos de uma boa noite. Até amanhã.